Olá, simpatizantes do Sistema Grisa, meus amigos e todos os que se interessam pelo poder da mente, parapsicologia e temas correlatos. Hoje, iniciando praticamente um novo ano, nós estamos nessa área dos vídeos. Eu pensei em fazer uma sequência de vídeos que fale mais ou menos como se fosse uma minha autobiografia relacionada com os diversos temas. Autobiografia e a mente humana, autobiografia e os estudos parapsicológicos e assim por diante. Até chegarmos ao aprofundamento do estudo do ser humano, como hoje é conhecido e apresentado pelo Sistema Grisa. Então eu queria dizer a vocês que é muito importante que cada um de nós preste atenção naquilo que se passa em sua vida, porque eu posso dizer que todos os meus conhecimentos foram pautados por aquilo que acontecia em minha vida. Inicialmente eram estudos, eram conhecimentos mais espontâneos, mais livres, vamos dizer assim, porque eu, como criança, eu já era, sempre falo isso, eu já era um pesquisador e já havia assuntos polêmicos. Então, quando pela primeira vez eu ouvi falar na mente humana, que a mente humana tinha que o ser humano tinha um poder extraordinário fundamentado nas atividades de sua vida mental, vida interior, vida psíquica. E eu me lembro que eu comecei a perceber, como já tinha ouvido falar também, que havia uma diferença entre os animais e os seres humanos. Que os seres humanos eram racionais, mas os animais eram irracionais. Então, isso me fez pensar por que essa diferença. E aí eu percebi que, na verdade, podemos observar os seres vivos que estão à nossa volta, ou que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso contexto de vida. E aí eu percebi que, de fato, as pessoas pensam, as pessoas discutem, as pessoas se comunicam de uma forma mais incisiva e às vezes muito mais ampla do que ocorre entre os animais. Eu pude perceber, observando mais os animais domésticos, com os quais eu convivia de perto, como gatos, cachorros, porcos, vacas, cavalos e assim por diante, eu pude observar que cada um deles procurava realmente responder às suas necessidades imediatas. Procuravam ter a comida adequada, ou, enfim, buscar a comida adequada. Digo por quê? Lá em casa, por exemplo, nós tínhamos um cachorro que viveu conosco muitos anos, já falei dele aqui nos meus vídeos anteriores, o Solito, que era um cachorro branco, que conviveu conosco 17 anos. Então, quando eu era criança ainda, às vezes a mãe dizia: ó, Pedrinho, joga essa polenta lá pro Solito. Então, eu pegava uma fatia de polenta, às vezes até já assada e fria, e jogava pro cachorro. E ele ficava, às vezes ele não deixava a polenta cair no chão, ele encaixava na boca rapidamente. Então eu percebi que cada animal, cada bicho tem sua forma de agir e reagir no seu contexto. Depois eu fui perceber que entre as pessoas há uma diferença de comportamento entre os pais e as crianças, entre os pais e os filhos mais velhos, entre os pais e entre o pai e a mãe, entre os pais
e as meninas e os meninos, os filhos homens e as filhas mulheres. Então eu comecei a observar tudo isso. E daí eu pude perceber que as mulheres cuidavam mais das atividades domésticas, não só das atividades domésticas, mas mais das atividades domésticas. Então as mulheres aprendiam a fazer comida, aprendiam a lavar roupa e passar roupa, aprendiam a cuidar das plantas mais próximas de casa, como hortaliças, etc. E os homens buscavam fazer os trabalhos mais pesados, que exigiam mais esforço físico, porque, como sempre lembro, eu sou filho da roça. Então minha referência primeira é das atividades do campo, ou da área rural. Então, eu costumo sempre lembrar que aí eu percebi que cada um usava, além do corpo, além das atividades físicas, das mãos, dos braços, das pernas, dos pés, ainda havia algo que comandava tudo isso. Então eu pensei que devia ser essa tal de mente, ou alma, como se dizia também, que comandava o corpo. Então eu percebi que a alma masculina devia ser diferente da alma feminina. Por quê? A mente do homem é para buscar responder às necessidades mais exigentes, mais pesadas, que exigem mais esforço físico, mais atividade muscular. E as mulheres era mais cuidar das coisas que às vezes exigia esforço físico também, mas é como se fossem mais leves. Mas acima de tudo, a mulher era mais caprichosa no cuidar das coisas que a maioria dos homens. Então eu pude observar a diferença, e isso devia ser a diferença vinda da alma da mulher, ou do espírito da mulher, ou da mente da mulher, que devia ser diferente do homem. E com isso, então, eu pude perceber que realmente tem muita coisa a ser estudada, analisada, comparada, enfim, para a gente entender como funciona a mente humana. Mas quando me disseram que o poder da mente é superior ao poder do corpo, porque pelo corpo você pode desenvolver determinadas atividades, produzir determinados resultados, mas a mente pode muito mais. Isso me chamou muito a atenção. Então, eu lembro que eu li os primeiros livros que falavam sobre a capacidade da mente humana. E aí eu percebi que nas religiões existem, as pessoas rezam para pedir ajuda a Deus. Rezam para ter um bom comportamento, para ter uma atividade organizada, para ter uma vida familiar bem legal. Então, eu percebi que o poder da mente também poderia produzir resultados que beneficiassem as pessoas na área da vida pessoal, na área da vida familiar, na área da vida profissional, das atividades envolvidas, porque eu lembro sempre que a mãe dizia: temos que rezar para que agora que o trigo está amadurecendo, não caia uma chuva de granizo, uma chuva de pedra, porque senão estraga todo o trigo e aí a gente não colhe nada quase. E também quando o milho estava soltando o penacho, quando estava soltando, embonecando, como também se dizia, tinha as espigas que estavam surgindo lá no pé do milho e que soltavam os fios de cabelo, que a gente chamava de boneca. Então, a mãe também às vezes falava: olha, gente, vamos rezar para que, de fato, não aconteça de dar um vendaval muito grande, agora que o milho está bonito, está já com as primeiras espigas,
Porque se o vento derrubar o milho acaba não podendo desenvolver-se direito e muitas coisas podem apodrecer. E aí a gente às vezes vai ter que colher esse milho para fazer pasto para as vacas e não esperar que ele produza o produto melhor, que é a espiga de milho, que é o grão de milho, que é realmente aquilo que dá fartura. Porque o grão de milho, inclusive nós aprendíamos a descascar espigas, debulhar o milho. Se o milho era bonito, dava para vender. E vender milho era uma das poucas formas que nós tínhamos para receber dinheiro. Então, tudo isso era importante. Então eu percebi que essa questão que a mãe dizia, que temos que rezar para obter este ou aquele resultado, mais adiante eu percebi que isso também tinha a ver com o poder da mente, porque daí ao mesmo tempo aprendi que nós somos filhos de Deus. Então, se nós podemos pedir a Deus que faça isso, será que nós também não poderíamos também desenvolver uma capacidade semelhante? E então surge aquela história que Deus tem o seu universo, o seu mundo. Eu digo, Deus criou o céu e a terra e tudo que neles existe, mas o ser humano também pode criar o seu mundo, que é o ambiente no qual ele convive, no qual ele produz os resultados que precisa. Então, pude perceber nos primeiros livros que eu estudei sobre o poder da mente, já percebi que havia uma relação direta entre o resultado que a gente desejava e como se encaminhava o poder da nossa mente. Então eu aprendi que se você imagina as coisas boas acontecendo, essas coisas boas vão acontecer. E que isso pode ser somado com a sua fé religiosa, com a sua crença, com a sua forma de pedir a Deus ou a outras entidades para que você, aos anjos, aos santos, às outras entidades, para que colaborem com você para obter os resultados adequados. Então eu percebi que há uma relação direta entre a vida do ser humano, a vida do Criador do Universo e de outros seus assessores, a vida das pessoas, a vida dos animais, a vida das plantas, e que nós podemos influenciar sobre a vida desses seres que produzem resultados que podem nos beneficiar, como as plantas podem produzir sementes, grãos, cereais, hortaliças, legumes e tudo mais, e tudo elementos que podem nos servir para ajudar a nossa alimentação, mas também que se nós estivermos em harmonia com os animais, eles não só serão mais mansos, mais até queridos com a gente, mas eles poderão produzir mais os produtos que nós esperamos deles. Por exemplo, eu sempre falo que a vaca, muitas vezes, em muitos ambientes, ela foi a companheira da mãe, porque ela a vaca fornecia leite para alimentar os filhos daquela senhora ou da sua proprietária. Então, nós podemos ver que há toda uma estreita relação e que, conforme você pensa, conforme você imagina, conforme você deseja, conforme você imagina que as coisas estão acontecendo bem feitas, tudo ocorre melhor. Então, foi assim que eu comecei a me interessar pelo poder da mente e perceber que esse poder da mente pode ser analisado, estudado com mais detalhes e mais profundidade. Então, nos próximos vídeos eu ainda vou abordar essa temática para a gente aprofundar um pouco mais em detalhes específicos. Um grande abraço
e vamos em frente que a festa da vida nos convida com todos esses elementos maravilhosos.